Olá pessoal, mais uma vez aqui estamos no nosso podcast, o Acontece IFE Campus Centro, onde a gente traz assuntos da atualidade e pela informação de toda a nossa sociedade. Esse programa está dentro de um outro projeto nosso, que é Conexão IFE. E nós também, esse programa passa semanalmente na TV Câmara e também no núcleo de imagens do IFE Campus Centro no YouTube. Quem quiser assistir é só acessar. E hoje, para o nosso bate-papo aqui, nós estamos trazendo como se dizer, duas potências da matemática, né? Falar em potência é radical, potência, mas da matemática, o nosso professor, que também é diretor do nosso campus, diretor de extensão, o Alex, e o Cleuber, o nosso professor de matemática, que faz parte também aqui da gestão, nos ajudando. Qual é o assunto de hoje que a gente está trazendo aqui? Que é um assunto importante. Quem estiver nos assistindo vão ver que a gente vai tratar de coisas assim, que às vezes as pessoas nem pensavam que existiam. Mas hoje nós vamos falar sobre Olimpíadas. Olimpíadas pedagógicas, a Olimpíada da matemática, que esses dois aqui são os dois caras que estão sempre trazendo essas novidades. O Alex, daqui a pouco você pode falar, Alex, que é a questão sua a sua colocação no IMPA, que é o Instituto de Matemática Aplicada. Isso aí. E o nosso amigo Cleuber também, o que ele tem feito aqui para ajudar nossos alunos, porque o Cleuber ficou um pouco responsável. Bom, esses assuntos aí nós vamos todos comentar aqui. Sim. Queria que você começasse já, o Alex, e já falando assim, da sua função no IMPA, tudo que você tem feito pelas Olimpíadas. Depois a gente passa para o nosso amigo Cleuber aqui, para ele falar o que ele faz aqui também no campus. Exatamente. Cumprimento você, Carlos Alberto, diretor-geral do nosso campus, o professor Cleuber também, que é o coordenador das Olimpíadas do nosso campus também. E desde 2016 que nós estamos na coordenação e orientação do Programa de Iniciação Científica da OBMEP, que é o 2016 PIC. foi quando eu assumi a direção pela primeira vez. Né? Exatamente, isso aí. E coincidiu com a sua chegada aqui, exatamente quando você chegou aqui em abril de 2016. Nem te conhecia, não. Nem me conhecia. Não conhecia, Alex. O Cleuber veio que data aqui, Cleuber? Você? 2019. Não, 2019? 2019. O Cleuber veio depois. Isso aí. E a gente, assim, e desde que a gente iniciou lá no PIC, lá no IMPA, que é o Instituto Matemática Pura e Aplicada, onde eu tenho muito orgulho de fazer parte do IMPA enquanto coordenador do PIC. E você, na sua chegada, você quis aproximar muito a gestão, os alunos com o IMPA na gestão da OBMEP, OBMEP, eu costumo falar aqui, porque tem muita sigla que a gente está acostumado, mas quem está assistindo às vezes não entende. É Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. Isso, OBMEP. E que hoje até também agregou as escolas privadas também, agora estão também na OBMEP, que antes era separado, a OBMEP era para a escola pública e a OBM para a escola particular, não sabia disso. Juntaram agora e a OBM ficou mais ligada para o credenciamento para as Olimpíadas Internacionais. Entendi. E assim, me chamou a atenção, até a gente agradece muito pela valorização da gestão atual com a questão das Olimpíadas do Conhecimento, quando você, em 2016, você criou uma sala, criou uma coordenação, uma estrutura, uma coordenação das Olimpíadas do Conhecimento aqui no campus. E a gente viu assim que surtiu muito efeito quando a gente começou a incrementar, a aumentar o número de premiações, e não só premiações, mas sim pelo gosto da matemática e na descoberta de talentos aqui no nosso campus, onde nós, em 105 anos na época, 106 anos de Instituto Federal Fluminense, de Escola Aprendizes e Artífices, nós tivemos em 2018 a primeira medalha de ouro
na OBMEP do Instituto Federal Fluminense. Nossa, que legal. É o nosso aluno João Pedro Marciano, que depois, né, vou deixar até a Cleber depois falar um pouco sobre isso também, que depois veio a ser, por conta da Olimpíada, né, ele veio a ser aluno do PIC, por conta da premiação dele, veio a ser aluno do PIC, e de aluno do PIC ele foi convidado pela Fundação Getúlio Vargas para ser aluno do bacharelado em matemática e computação de lá, ganhando uma bolsa, e hoje ele faz doutorado lá no IMPA. Então, Alex, assim, até para a gente iniciar o nosso bate-papo, e quem for, né, assistir, porque a gente fala assim, a Olimpíada de Matemática, parece que passa meio despercebido, principalmente para o adolescente. Como não é obrigatório fazer. Não. Então o adolescente, não é obrigatório, eu vou fazer. Mas a gente vê, eu também não conheço isso, agora eu vou deixar o Cleber falar sobre isso. A gente vê que o aluno que faz as Olimpíadas, que participa das Olimpíadas, e ele consegue alguma colocação, ele tem alguns benefícios. Você pode falar isso para a gente, Cleber? Sim. De cumprimentar o professor Alex, o professor Carlos Alberto. As Olimpíadas, elas têm hoje, elas são porta de entrada para universidades. Opa. Né? Então, isso é importante, né? Os adolescentes saberem disso. Sim, são porta de entrada para algumas universidades no Brasil, tipo USP, tipo o próprio IMPA, que está montando uma graduação. Né? O IMPA é um instituto de excelência, ele é um dos maiores, se não o maior da América Latina em pesquisa em matemática, e é voltado para pós-graduação. Agora estão abrindo uma graduação para alunos que são especificamente olímpicos. Então, se você é medalhista, se você é olímpico de longa data, o IMPA tem um processo seletivo, um processo de seleção para alunos que querem cursar alguma universidade e voltado para matemática aplicada. E o IMPA está abrindo o chamado IMPA Tech. E outras universidades, USP, Unicamp, a própria PUC do Rio, FGV, aceita alunos. Então, alunos que desejam fazer a Olimpíada de Matemática, desejam fazer não para entrar na universidade, mas acaba ganhando um bônus de que tem vaga numa universidade dessas que eu citei, e muitas outras que estão ao redor do Brasil que estão aceitando alunos olímpicos. Entende? Então, por isso que a Olimpíada, de uma certa maneira, é muito importante. Importante que o aluno participe. É importante que participe, é importante que ele estude para isso, que ele foque, porque aqui em Campos, aqui no Campo Centro, a gente tem as turmas do PIC aos sábados, que sou eu que conduzo as aulas. A gente já são os alunos medalhistas do ano passado que frequentam essas aulas, então a gente vai implementando essas ideias de que estudar é importante, estudar fora da escola também é importante. Então, por isso que as Olimpíadas, elas abrem portas para não só as pessoas que querem fazer, mas que querem estudar, que querem evoluir intelectualmente, que querem evoluir também academicamente, e pode ter certeza que o futuro é muito grande nessa área. Então, Cleber, além de dar aulas, né, de matemática como professor, você tem outra atribuição aqui, que é preparar, isso mesmo? Isso. Preparar alunos que estejam interessados em participar das Olimpíadas da Matemática, você faz essa preparação. Isso. E é importante o que você falou, que o aluno não só estudar naquele momento do professor sala de aula. Isso, exatamente. Ele estudar em outros momentos também, para se aperfeiçoar, não é isso? Isso, exatamente. E é isso que faz. Os alunos vêm aqui com você, fazem essa preparação para fazer as Olimpíadas. Exatamente. A ideia do programa de iniciação científica que o professor Alex coordena é justamente isso. Pegar aquele aluno que se concentra apenas na escola, se concentra apenas em passar, mas pegar aquele cara e transformar, inserir a ideia de que estudar fora, estudar a mais é muito importante. Então esse também é o meu papel aqui. Além dessa preparação, a gente a gente divulga, a gente inscreve os alunos das Olimpíadas, a gente faz tudo isso, mas o fator preponderante é a implementação da ideia de que estudar é realmente
abre as portas. E aí, Cleo, desde que você começou, você já viu alguns resultados? Os resultados melhoraram? Como é que foi? Assim, quando o professor Alex assumiu em 2016, quando eu entrei em 2019, ele acabou vindo para a direção e eu fui para a coordenação. E aí, em 2019, na Olimpíada de Matemática e Institutos Federais, nós não tivemos um resultado exitoso. A gente promoveu aqui no campus a Olimpíada, recebeu a segunda fase da Olimpíada dos Institutos Federais. Para quem não conhece, a Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais acontece nacionalmente. Nós fomos sede aqui no Campus Centro, nós somos sede em 2019. Em 2020 veio a pandemia e nós continuamos estudando em casa. Essas ações eu escolhi alguns alunos que eram potencialmente muito bons, que não tinham sido premiados em anos anteriores, nem em 2019, nem em 2018, mas que eu vi que tinha um potencial e comecei a prepará-los. A gente ficava tendo aulas online, ninguém sabia, e os alunos foram medalhistas na UMIF em 2020, prata, bronze. Aí em 2021 fizemos a mesma coisa, ainda estava na pandemia, nós fizemos a mesma coisa, tivemos um ouro na UMIF, né? E a expectativa é que esse ano nós tenhamos, se Deus quiser, assim, alguma medalha é importante, mas o legado não é só a medalha. Sim. O legado é a implementação da ideia de que estudar vale a pena. Esse é o legado, sabe? Alex, deixa eu fazer também essa pergunta que é interessante para que os adolescentes, né? É verdade que quem é premiado com ouro, prata, bronze ou menção rosa, são 4 premiações, né? Isso. 4 níveis, né? Ganha dinheiro? Exatamente, Carlos Alberto. Isso aí foi um grande avanço, que em 2005, quando foi criada a OBMEP, em 2006 começou o programa de iniciação científica, onde os alunos que são premiados na OBMEP do ano anterior, eles têm no ano posterior a possibilidade de eles serem alunos do PIC com uma bolsa. Então a bolsa é de 12 meses, bolsa fomentada pelo CNPq, onde antes eles ganhavam R$100 por mês por 12 meses. Agora eles estão ganhando R$300 por mês por 12 meses. Então eles estudam de abril até o final de novembro e ganham bolsa de abril até o outro abril do ano posterior. Que bacana, né? É muito bacana. E quem paga essas bolsas? O CNPq, que é o governo federal, por meio de um convênio que o INPA faz com o CNPq para poder fomentar essas bolsas. O Cleuber, ele é professor do PIC também, além de ser coordenador. Aliás, é muito bom a gente falar também, é super importante falar que o trabalho conduzido pelo Cleuber aqui na gestão das Olimpíadas, né? Não só como OBMEP ou OMIF, mas das Olimpíadas do Conhecimento, tem sido bastante exitoso, desde que ele chegou no nosso campus, né? Nessa coordenação. O Cleuber chegou já, né, agarrando e assim, encampando a ideia, né? Exatamente. Acho que... E ele já tinha muita experiência já antes com as Olimpíadas, né? Preparação para as Olimpíadas Internacionais, OBM, não é isso, Cleuber? Sim. Quer ir embora, Alex? Vamos deixar ele quer ir embora. Não podemos deixar embora para poder continuar na coordenação. Mas o legado fica. O legado fica. Cleuber, da onde, Cleo? Você Sou de Pernambuco. Pernambuco. Quer voltar para a terrinha? Quero voltar para a terrinha. Mas não tô querendo deixar, não. E vai seguir esse belo trabalho lá, né? Lá no Nordeste. E a gente vê, assim, Carlos Alberto, os frutos sendo colhidos, né? Porque quando a gente vê um aluno nosso que estudou desde o primeiro ano do médio aqui, no terceiro ano veio a ser medalhista de ouro da OBMEP e da OMIF também. Aí logo depois ele veio a ser convidado pela Fundação Getúlio Vargas para ser bolsista ganhando, né,
uma verba e ainda sem pagar aquela faculdade dele. Aí logo depois ele chega até fazer doutorado no IMPA. Ele está fazendo? Doutorado lá tá? no IMPA hoje está, doutorado lá no IMPA. Qual o nome dele mesmo? João Pedro Marciano. João Pedro Marciano. E ele está assim, aí a gente vê que o nosso legado, né, é muito bacana. E eu me lembro, Carlos Alberto, você também se lembra desse dia, onde nós fomos, e um dos alunos que estava nessa comitiva foi o João Pedro Marciano, onde nós fomos lá em Muzambinho acompanhar esses alunos para fazer a segunda fase da OMIF. Né? O João Pedro Marciano, eu lembro que, inclusive, quando veio embora, ele veio comigo, né? Porque e foi legal porque lá na OMIF é as Olimpíadas dos Institutos Federais, né? Isso. Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais. Ele fez questão de ir lá. Foi. Ele fez questão de ir lá, então era uma viagem meio um bate e volta, mas ele fez questão e ele voltou. E aí a história dele é muito interessante, é um exemplo, né? Porque ele conseguiu fazer uma universidade particular, que é a FGV, com bolsa. Não é isso? Com bolsa. Ele estudou recebendo. E não pagava curso ainda. De uma universidade particular. Exatamente. E hoje ele está fazendo o doutorado, é isso? Doutorado. Isso é. E ele também incentivou também, né, o irmão dele, que é o Luiz Felipe Marciano, que foi medalhista também da UEMEP, e que hoje também está na mesma faculdade, Fundação Getúlio Vargas. Que a gente precisa trazer ele aqui para fazer uma palestra aqui para os nossos alunos. Vamos trazer. Verdade. É interessante que ele mostre a trajetória, porque assim, a trajetória dele, né, foi permitida através da OBMEP, que é as Olimpíadas de Matemática. Verdade, isso mesmo. Abriu, quer dizer, é isso que eu estive lá com você no IMPA, né, naquela vez, e a gente viu que abriu portas, né? As Olimpíadas de Matemática abrem porta para aqueles que conseguem uma dessas premiações aí, que são 4, né? E abre porta. Então, por isso a gente vê que, na verdade, muitas das escolas não valorizam isso. A verdade é essa. Por ser uma coisa que não como é que se diz, obrigatória. Uhum. A gente vê a dificuldade que a gente tem aqui de convencer o aluno a fazer a prova, né? Eu acho que se nós tivéssemos mais alunos assim, com vontade de fazer a prova, talvez eles não... Tomara que assista esse programa que a gente passa, para eles saberem de todas essas portas que costumam se abrir para quem faz, né, as Olimpíadas e é premiado. E uma coisa também que a gente aqui, né, eu, você e o Cleuber, a gente todo ano a gente faz, e que a gente vê aquele brilho nos olhos dos alunos, né, é quando a gente faz a cerimônia de entrega das menções honrosas. Fala um pouquinho sobre isso, Cleuber, como é que é aqui? Sim, a ideia dessa premiação os pais, principalmente eles, os alunos, você vê que esse brilho nos olhos é um gasolina. Os pais se sentem orgulhosos de ver os filhos. É uma gasolina, entende? Assim, e ver vendo eles sendo premiados, os pais principalmente, isso é um elemento, claro que é um elemento motivador, sabe? E é muito importante essa ação que o campus faz, porque o campus ele reúne todas as escolas e faz uma premiação só, e você vê alunos de escolas estaduais, municipais, etc, sabe? Às vezes a escola não tem recurso, você vê que o menino não tem recurso, mas você vê o orgulho no rosto das pessoas em receber as premiações, e esse legado fica. Como a gente está falando de legado, né? O legado que o João Pedro Marciano deixou, né? Outros fizeram, recentemente um aluno, o Gabriel Vieira, espero que ele veja também esse vídeo. O Vieira fez uma competição de matemática para alunos universitários. A gente conversei com o professor Alex, não me lembro de ter um aluno premiado em Olimpíada Universitária. As Olimpíadas Universitárias são extremamente difíceis, e o Gabriel Vieira teve uma menção honrosa na Olimpíada Universitária. Esse Gabriel Vieira é daqui? Daqui do campus, né?
Então é bastante relevante. Assim, eu preparei, assim, enfim, a gente sempre, o nosso trabalho não é um trabalho de formiguinha, sabe? A gente, no meu caso, eu gosto de fazer as coisas sem que as pessoas saibam o que eu estou fazendo, sabe? E eu comecei a preparar o Gabriel Vieira ano passado, para esse tipo de Olimpíada, e ele criou gosto. Ele já era medalhista do BMF, ele criou gosto, não perdeu o medo de fazer, porque, sabe, encarar uma prova difícil não é para qualquer um, sabe? Precisa que você tenha um pouco de resiliência nesse sentido, sabe? Se conhecer. Eu quero fazer uma competição de matemática, eu sei que vai ser difícil, mas vamos ver o que vai acontecer. Isso também Sim. serve para quem está começando. Serve para quem está começando, porque se você pega uma prova que você não sabe nada e você tenta fazer alguma coisa e você vê que você não sabe nada e se permite modificar o jeito de estudar, agora eu quero fazer, né? Para minimamente assim, eu quero me sentir orgulhoso do que eu estou fazendo, né? E aí culmina numa premiação dessa, os Sim. pais, né? Os pais sempre ficam muito orgulhosos quando vê que o filho foi premiado, né? Agora, Cleuber, assim, só para título também de curiosidade. Bom, a gente já sabe que matemática é uma disciplina que, assim, quando uma pessoa se dá bem, já começa a falar, fulano é inteligente, né? Porque, enfim, é isso, as pessoas veem sempre daqueles que trabalham bem a matemática, né? Uma pessoa diferenciada. É isso aí. Eu não sei até que ponto que a gente pode falar isso, mas é o que a gente vê aí na sociedade. O que acontece? Aqui na nossa escola, e eu queria saber a sua opinião, né, até a título de curiosidade também, nós recebemos alunos de várias escolas e vários níveis também. Entra aluno aqui na primeira série, top. Entra alunos que precisam ainda serem trabalhados, porque a escola da Unigel não era tão boa quanto de outros. Se esses alunos que vêm com algum tipo já de deficiência, eles fazem o BMET, eles não terão um bom resultado. Tá? Concorda comigo? Sim, com certeza. Não vão ter um bom resultado. Então, você colocaria isso como assim, nós temos bons resultados, mas eu acho que eles poderiam ter mais. Poderia. Né? Poderia. Você pode colocar isso como uma coisa que influencia ou não? Essa deficiência que o aluno já vem influencia bastante, com né? Com certeza. Eu acho que... Porque aí eu percebo que o aluno entra aqui no primeiro ano, ele tem algumas dificuldades, principalmente matemática e física. Sim. A gente vê que tem muita dificuldade. Mas aí quando já está no segundo e terceiro ano, que ele já passou por um primeiro ano ali mais, já melhora. Sim. No terceiro ano ele já é o último ano, acho que ele poderia ter isso. Né? Então eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade também, né, nessa questão. Sim, eu acho que primeiro, como é que você, a nossa experiência, a minha, professor Alex também, a nossa experiência mostra que você consegue ter resultados melhores quando você tem, primeiro, o que a gente está fazendo aqui, que é incentivo, certo? O primeiro passo da sua gestão, essa gestão, é incentivar. O segundo passo apoiar. Apoiar. E aí o segundo passo além de apoiar, o que a gente precisa fazer para que a gente melhore os rendimentos dos nossos alunos nas Olimpíadas? Porque melhora dos rendimentos dos nossos alunos em Olimpíadas, com certeza é uma melhor qualificação. No futuro aí, o cara quer ser um profissional, quer ser um técnico, com certeza quer fazer engenharia aqui, quer fazer, sei lá, qualquer área de ensino superior, isso vai ajudar ele. Não, a matemática não vai entrar na vida dele profissional, mas ele vai ajudar a ter insights. Os insights lógicos matemáticos são importantes. Então, a gente precisa, e é isso que eu tenho trabalhado nesses anos,
A gente precisa dar condições de formar bases, dar condições, dar ferramentas para que eles consigam ter resultados melhores. Isso foi isso que eu fiz durante a pandemia, é isso que eu estou fazendo agora, e esse é o legado que eu estou deixando nesse sentido. Porque se você olhar, vamos comparar o Nordeste com aqui, vamos comparar o Nordeste. Você tem o Ceará, que potencialmente é um estado que reconhecidamente olímpico, sabe? É mesmo? Assim, as pessoas que eu conheço do Ceará, né, todas elas, eu acho que as escolas, sabe, as escolas de base, as escolas, sabe, do município, o estado, são assim, eles são assim. É uma cultura que a gente precisa implementar, sabe? Essa cultura aqui em Campos, pela quantidade de habitantes que Campos tem, Sim. que é cerca de 700 mil habitantes. Mas é isso que eu estou falando. Os resultados são muito tímidos pelo lugar que a gente está, pela quantidade de habitantes. Eu acho que é a cultura que a gente precisa ter. Uma cultura diferente. A gente precisa modificar o jeito de pensar. A gente está falando de Olimpíada, mas a gente precisa modificar o jeito de pensar, como a gente lida com as Olimpíadas, né? Como a gente já tem falado nesse bate-papo, o detalhe as Olimpíadas abrem portas? Sim. Abrem portas para onde? Para muitos lugares. Para muitos lugares. Aonde nem mesmo mais a gente imagina que elas abrem portas, né? Segundo lugar, como o aluno tem que pensar, e como que eu faço para evoluir nesse sentido? Acho que o mais importante é isso. Evoluir permite que a gente implemente essa cultura. É uma implementação de cultura. O que a gente faz aqui todo sábado é uma implementação dessa cultura, sabe? E eu acho que isso aí tem um nome, sabe o quê? Que eu oriento 2 alunas de TCC que me procuraram interessadas na temática OBMEP, que é a Natália e a Janaína. E a nossa pesquisa quais são os efeitos do engajamento da gestão da escola nas consequências das premiações. Então, a gente pegou o que? As escolas têm melhor desempenho, o Campus Centro aqui em Campos é o melhor desempenho. Para a gente poder entender o seguinte, o que o gestor máximo da escola faz, qual é esse engajamento para poder surtir tantas premiações para cá. É isso que eu ia te perguntar, isso mesmo? O Campus Centro, hoje, atualmente, é o que tem mais alunos premiados? Sim, sim, aqui em Campos, na nossa região, né, Norte e Noroeste, a gente tem hoje, por exemplo, eu vou pegar esse recorte, né? E não era assim, né? Não era assim. Então, aí, quer dizer, a pesquisa dessas meninas aí vai trazer dados interessantes para nós. Exatamente. Porque não era assim, mas mudou a gestão, passou a ser. É esse engajamento da gestão. Isso. Entendeu? Quais são os efeitos, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje, vou pegar esse recorte de 2016 para cá. A gente teve em torno aqui de 140 premiados. Caramba! De 2016 a 2023. Então, assim, são 140 estudantes que não só ganharam premiação, mas sim que startaram neles aquelas habilidades matemáticas, a consequência da habilidade matemática, eles não sabiam que tinham. E isso com a pandemia, que se não tem pandemia, teria mais, seria maior. Teria mais. Então, assim, eles criam habilidades, eles desenvolvem habilidades matemáticas por meio da OBMEP, que está acontecendo por meio de um engajamento de uma gestão, para que aquele aluno, por exemplo, quando eu vejo o Cleuber ali, se a gente pergunta assim, OBMEP hoje, Olimpíada do Conhecimento, existe aquele ponto focal que é ele. Então a gente tem um ponto focal que entende sobre Olimpíadas e que desenvolve essa Olimpíada no nosso campus, isso aí nos credencia hoje como aquela escola que tem maior premiação. E como é que você vai deixar esse homem embora, rapaz? Então é difícil. Não pode. A gente vai. Você vai deixar ele embora, vai botar quem no lugar, rapaz? Aí que tá o negócio, entendeu? Não pode, rapaz. E é uma grande alegria. O homem tá fazendo um trabalho aí. Muito bom. Muito bom. Pô, vai deixar o homem embora? Não, e ainda é doutorando ainda também, né? Tá fazendo doutorado. Não, a gente brinca assim, mas a gente sabe, assim, até mudando um pouquinho de assunto, né? Que o nosso amigo aqui, ele
é lá de Pernambuco, a família dele toda é de lá. Sim, sim. Está aqui hoje, né? Porque você passou no concurso para cá, Sim, isso? Sim. E veio, mas, claro, a gente gosta de estar com a família da gente, né? Enfim. Mas, e aí, Cleo, eu quero deixar até minha gratidão por você, Gratidão também. mesmo nessa dificuldade. Eu sei que agora sua esposa está aqui, né? A menina Sim, também, sim, mas passou um tempo lá. Sim, Mas sua mãe está lá, seus parentes estão todos lá, seus irmãos, não é isso? sim, sim. Então, isso é muito ruim. A distância é muito grande. Então, a gente até agradece o trabalho que você está fazendo, mas a gente também, né, entende que para o servidor estar em casa é bem melhor. Né? O bem-estar do servidor, né? O bem-estar do servidor, né? É bem-estar do servidor, de estar ou na sua casa ou próximo à sua casa. E eu projeto, Carlos Alberto, o legado que ele falou aí, e que eu acho que a palavra é muito bacana mesmo, tanto o legado da coordenação das Olimpíadas, quanto da direção geral, que seja aquele modelo que as próximas gestões, né, nos próximos 30, 40, 50 anos aí, encampem essa ideia das Olimpíadas, né? Que a gente vê a descoberta de talentos, quer dizer, aquele aluno está ali, ó, quietinho ali, ó. A gente nem sabe que aquele aluno, às vezes ele é talentoso. Na nossa aula, na minha aula, por exemplo, eu dou aula de cálculo. Às vezes ele é talentoso, mas a gente não sabe que ele é talentoso na matemática, não só no cálculo, Sim, né? sim. Então, essa descoberta desses talentos, né? E a gente proporcionar àquele aluno que ele pode voar, né? Como o João Pedro Marciano e tantos outros, né? João Pedro Marciano e tantos outros estão voando e já voaram, isso aí é muito bom pra gente, né? Faltou isso. Desculpa interromper. Não, pode falar. Mas faltou isso, assim, isso que o professor Alex falou, faltou isso na minha época. Faltou Qual época sua? a época que eu estudava. Estudante, né? A época de É, a época que eu estudante. estudava, Na época que eu estudava, eu lembro que eu tinha uma potencialidade em matemática e faltou Incentivo, a orientação. orientação. Faltou orientação, né? O que nós fazemos aqui é orientar, incentivar, orientar, isso é essencial no trabalho. Mas é essencial também você ter estrutura também para trabalhar, né? E aí volta aquilo que a Alex falou. Alex lá em 2016 precisava, ele foi até modesto, ele pediu um armário e a gente deu uma sala para ele. Aquela né? salinha lá. Não é uma sala, mas é uma salinha que, né, proporcionou ele desenvolver um bom trabalho ali. Ele Com a começou identidade, ali, né? com a Identidade lá isso, da então. Olimpíada. E sem contar também, Carlos Alberto, que eu me lembrei aqui agora, né? A Câmara Municipal de Campos reconheceu esse trabalho que temos elaborado, que temos desenvolvido aqui, tanto que falou com a gente uma vez, né, sobre uma moção de aplausos, né, sobre os premiados que nós temos aqui, e foi feito. Então, assim, não só aquele reconhecimento da nossa comunidade interna, não, mas aquela comunidade externa que está nos acompanhando e que vê o seguinte, olha, os alunos, eles modificam, a OBMEP, as Olimpíadas do Conhecimento, elas modificam vidas. Modifica sim. Modificam vidas. Né? Mas aí, Alex, você falando disso aí, eu queria tocar em outro assunto também que é interessante. Não existe só a Olimpíada Matemática. Eu ouço falar Olimpíada da Astronomia, Olimpíada da Física, não tem? Isso, temos. Existe algum projeto para que a gente possa também mobilizar os alunos para essas outras Olimpíadas ou não? É só matemática mesmo? Não. Aqui a gente incentiva os alunos. Existe a Olimpíada de Astronomia que ela é capitaneada pela professora Cristine, né? E onde a gente tem tido várias medalhas, né? E tanto que na premiação da OBMEP desse ano, né, que foi referente ao ano passado, houve a entrega também das medalhas da UBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Isso aí. Oba. Então nós temos tido também Física também, experiências bastante exitosas nessa questão. Então, assim, existem Olimpíadas que tem que ser uma coisa muito orgânica também, né?
daquele aluno falar assim, olha, eu quero, o Cleuber, eu queria participar da Olimpíada de História. Porque a gente sabe que essa Olimpíada existe, mas tem que ser aquela coisa orgânica do nosso estudante estar interessado em participar daquela Olimpíada, né? Então a gente fala o seguinte, o Cleuber sempre fala isso, nós estamos abertos, né? naquele setor das Olimpíadas, tanto que lá é Olimpíadas do Conhecimento, né? Então nós estamos abertos para todos os alunos que quiserem fazer as Olimpíadas, né? Que não seriam só Olimpíadas de Matemática, mas outras Olimpíadas de Química, de Ciências, Biologia. Em 2000, se eu não me engano, em 2010, quando eu era coordenador de eletrotécnica, eu também tomei conhecimento das Olimpíadas dos cursos técnicos. Tinha também. Ah, é? Não sabia, não. Tinha. Acho que ainda tem. Aí eu até na época estava começando a ver, como coordenador, para ver se os nossos alunos também participavam dessas Olimpíadas. De eletrotécnica, que eles colocam, aí já é mais a parte prática, né? Não é uma parte teórica. Eles botam várias tarefas para o aluno fazer, tempo, né? Então aquele aluno que consegue fazer as tarefas de perfeita, né? Não pode ter erro, no menor tempo possível, né? Ele era classificado. E era muito bacana, mas aí também eu não fiquei mais como coordenador, não. Mas também tem as Olimpíadas, que a gente também poderia incentivar para que os nossos alunos pudessem também participar, né? Sim, o professor Luílcio, né, Barcelos, lá da Eletrotécnica, da Engenharia Elétrica, né? Ele até sugeriu para mim, foi uma ótima ideia dele, gostei muito, de uma Olimpíada interna das engenharias. Então, uma coisa muito prática, né? Não é uma coisa teórica, como você falou. Nós temos Olimpíadas hoje... É prática, a parte técnica é bem prática. É prática. Nós temos Olimpíadas hoje que é de lançamento de foguetes, com garrafa PET. Já viu? Então, nós temos isso aí. Então, essa ideia dele da gente fazer aqui uma Olimpíada de Matemática ou uma Olimpíada mais técnica para os alunos de engenharia, está no nosso panorama. Falta a gente, né, a gente ter braço para a gente poder fazer isso também, porém, é uma ótima ideia e os servidores, eles também estão gostando dessa questão. Porque aqui a gente, assim, a nossa escola é totalmente diferenciada, né? É impressionante, é muito diferenciada, porque aqui dentro nós temos cursos de engenharia, nós temos cursos técnicos, nós temos cursos, nós temos a parte propedêutica de formação geral, nós temos licenciaturas, nós temos, enfim... É muito heterogêneo aqui, né? Então, por exemplo, quando você tem uma escola de ensino médio normal aí, as Olimpíadas seriam de matemática, né? De matemática, de física. Aqui, além dessa, a gente já está falando de Olimpíada da área técnica, de eletrotécnica, de mecânica. Então, mas assim, aqui a gente sempre começa... de uma forma, não tinha esse trabalho todo na UBMEP, cresceu também junto com a UMIF, que é a Olimpíada Matemática dos Institutos. Esse ano vai ter a UMIF, já teve? Vai ter, dia 21 de novembro. 21 de novembro vai ser onde? Primeira fase vai ser aqui no campus, as inscrições estão abertas, os alunos aí que estão assistindo. Opa! As inscrições estão abertas, os links estão aí nos Vamos grupos do divulgar, WhatsApp. Temos 30 inscritos, tem mais inscritos, a minha meta é 200, 300. Eu quero mais, então vamos... E a segunda fase vai ser segunda fase ano que vem, parece que é em Cuiabá. Opa! Cuiabá. Não, ainda tem essa coisa do aluno conhecer, através da Olimpíada, de fazer, né, de passar para a segunda fase, conhecer lugares diferentes, conhecer culturas diferentes, conhecer institutos diferentes, né? Então, como fomos lá em Muzambinho, né? Muzambinho foi muito legal, quando nós chegamos lá, não esqueço até hoje. E como foi aqui também, né? A gente teve várias pessoas nos visitando, vários alunos, enfim. É muito bacana esse entrosamento, esses conhecimentos, e isso está trazendo tudo isso através das Olimpíadas, principalmente de matemática. O clima numa prova como essa, numa competição como essa, não é um clima de competição, é um clima de amizade, é um clima amistoso. E assim, eu queria até registrar que na época que foi aqui,
nós disponibilizamos algumas salas de aulas para os alunos, e muitos adolescentes, né? E a gente ficava, engraçado isso, né, pessoal? Estou fazendo um relato aqui do que eu vi e presenciei. A gente ficava preocupado, veio aluno do Acre, veio aluno de Manaus, veio aluno do Brasil De barco, todo. né? De barco, veio aluno do Brasil todo. E a preocupação nossa era à noite. Os alunos rodando aí, né, pela cidade. Mas a gente chegava nas salas de aula, eles estavam estudando, cara. Os alunos estudando à noite, você lembra disso? Lembro. É. Excelente experiência. Eles lá estudando para a prova do outro dia. Então, quer dizer, o foco no que eles vieram fazer, Totalmente. que foi a prova. Né? Verdade. Então, eles estão isso aí. É isso. Isso aí marcou bastante, eu vi isso aí. Foi. São alunos diferenciados, porque Interessados, né? interessados, Focados. querem fazer, né? E querem se tirar uma boa nota. Sim. E essas inscrições vão até quando, Cleo, da UMIF? Até um dia antes. Até o dia 20, no caso, Dia né? 20, até o dia A gente vai ver se a gente consegue colocar o link, né? Mas a inscrição é online? Inscrição online. É. Ótimo. Então o aluno quais são os alunos que podem fazer isso? Ensino médio. Só o ensino médio. Primeiro, segundo, terceiro. Mas outra coisa que eu queria tirar a dúvida. Antigamente os concomitantes não podiam. Isso aí. Pode agora? Não ou tenho não? certeza. É, Não tenho certeza porque eu sobre me lembro que os concomitantes não podiam, mas que eles fizeram uma reunião e que, se não me engano, os concomitantes também Vou começaram procurar saber. Isso aí. As Procurar inscrições estão saber, abertas. Eu interessante. vou procurar saber. As inscrições estão abertas, eu vou procurar saber sobre os concomitantes. Quaisquer dúvidas também podem estar Só pode- em pode contato procurar. com o Cleuber lá no setor das Olimpíadas, ou então na nossa diretoria de extensão também, né, que Sim, está lá à disposição. é. E eu acho que o campus, os alunos só saem ganhando por conta daquilo que ele falou ali, com certeza. daquela amizade que se cria, Isso. daqueles grupos de estudos, né? É, Eles estão aqui melhor todo só sábado estudando. A troca também. de experiência. Troca de experiência. Eles estão aqui sábado de manhã estudando de 8 até meio-dia. Isso. Então, quando você chega aqui, eu venho aqui alguns sábados, vou pouco lá na sala, mas eu venho aqui alguns sábados eu vejo os alunos lá, né, estudando. Então, você vê que é aquele crescimento, né, aquela oportunidade, né? Então a UMIF vai ser agora e a UBMEP já foi. Já foi. Tô só esperando Agora lançar. só ano que vem. Só ano que vem. Só no que vem. Ok. Olha, gente, foi muito bom o nosso papo aí. Eu acho que quem assistiu o nosso programa, que tinha alguma dúvida ou desconhecia a questão das Olimpíadas de Matemática, principalmente, depois que assistiu o programa, eles não vão ter mais Agora não dúvida tem dúvida. e tem certeza que irão se interessar por tudo aquilo que a gente falou, porque muitas vezes a pessoa acha que a OBMEP é simplesmente fazer uma prova. Não é. É um caminho onde o aluno pode, né, trilhar, que pode mudar o futuro dele, Sim. como já mudou os vários exemplos que vocês deram aqui. Então, quem assistiu o programa e se interessar, pode também até vir aqui, né, tirar dúvida aqui Pode vir pra cá. As portas são abertas, né? as portas estarão abertas portas estão aqui. Quem tiver dúvida, quiser, né, tirar dúvida em relação às Olimpíadas de Matemática, pode vir procurar o Cleuber ou o Alex, né, que eles serão encaminhados e tirar as dúvidas, tá bom? Gente, o nosso tempo já foi, mais uma vez, né? Agradeço a vocês aí pela contribuição de estar aqui hoje, né, nesse bate-papo, que é muito interessante. E vamos ver se volta quando vocês trouxerem os resultados. Sabe quando o resultado da UBMEP? Agora, final de dezembro. 9 de dezembro? Não, final de Final dezembro. de Final de dezembro. É. Então, o ano que vem, nós vamos voltar aqui, vamos falar, olha, tivemos tantos menções de rosa, tantos, né, medalha de prata, enfim, de Deus ouro, quiser. se Deus quiser. Vamos ver o resultado, né, Cleo, do Vamos lá. trabalho que Bora ver. está sendo feito. Tá bom, gente? Tá bom. Muito obrigado a Cleuber. vocês Obrigado. e até o próximo programa.